Boa tarde, graças ao nome do Senhor. É uma palavra que se encontra em Lucas. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Capítulo 11 e o verso 33. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração quando o nosso irmão estava ali, o pastor estava falando. Louvado seja Deus. Quando eu cheguei aqui, nosso amado irmão estava ministrando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E eu peguei um pouco da palavra, graças a Deus por isso. Eu falei obrigado, Senhor, porque o Senhor já está falando conosco nesta manhã. Louvado seja Deus. E hoje, irmãos, aleluia, Jesus, é um dia com Deus. Então, se é um dia com Deus, nós devemos aproveitar tudo que está acontecendo aqui. Louvado seja Deus neste lugar. Nós não deixamos os nossos lares, os nossos afazeres, nas nossas casas, simplesmente para vir aqui, mas para aproveitar não somente os louvores. Nós não viemos aqui somente para louvar. E aonde está o Senhor, tudo que Deus fizer aqui, louvado seja Deus, seja nessa manhã, seja nessa tarde, louvado seja Deus, nós devemos aproveitar, tomar para nós, não somente, aleluia, Jesus for ouvinte, mas ouvir, guardar, praticar em nosso coração. Louvado seja Deus, porque essa palavra é vida para as nossas vidas. Louvado seja Deus, ela é a bússola que nos, aleluia, que nos conduz ao céu. Pois sem essas palavras, louvado seja o nome santo do Senhor, jamais conseguiremos chegar até a presença do Senhor. Mas com essas palavras, aleluia, Jesus, e obedecendo os mandamentos do Senhor, chegaremos até o Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Quantos podem dizer um amém nessa manhã? Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 11, verso 33, que diz assim: E ninguém acende uma candeia e põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é os olhos. Sendo, pois, os teus olhos simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti não seja trevas. Pois se todo o seu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso. Quando, pois, a candeia te ilumina como o teu resplendor. Amém? Que nós venhamos ficar com essa palavra nessa manhã. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque, aleluia, Jesus, a candeia do nosso corpo é os nossos olhos. Aleluia, Jesus, nossos olhos foram feitos para adorar, para glorificar, para bendizer. Aleluia, Jesus, ao nome do Senhor. E como diz essa palavra, que se os nossos olhos foram bons, todo o nosso corpo também será bom. Mas também se os nossos olhos forem bons, pois se a luz que há em ti, aleluia, Jesus, forem trevas, tais trevas também será todo o teu corpo. E isso é a palavra do Senhor, irmãos, que tem que estar na nossa vida, na vida daquele que serve, na vida daquele que adora, na vida daquele que quer ir para o céu, na vida daquele que quer glorificar o nome do Senhor, como já foi falado aqui, aleluia. Tantos quantos querem glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Eu tenho estado muito preocupada nesses últimos dias, porque a vinda do Senhor se aproxima. E nós que somos, aleluia, Jesus, os servos do Senhor, que estamos nos preparando para encontrar com o nosso Senhor. Muito em breve a trombeta de Deus vai soar, e nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor nosso Deus. É o tempo da igreja estar mais alerta, é o tempo da igreja estar mais orando, é o tempo da igreja estar mais nos pés do Senhor e tomando cuidado com os nossos olhos, para que os nossos olhos não venham se corromper com este mundo, porque tantas são as coisas que vêm, irmãos, para tirar a nossa atenção, para tirar a atenção dos servos e das servas do Senhor. Mas para aqueles que estão na presença do Senhor, aleluia, Jesus, certamente olharão para o céu, olharão para aquele, aleluia, Jesus, que é o autor e consumador, aleluia, Jesus, da nossa fé. E para complementar essa palavra,
tive. Louvado seja Deus para o elenco espiritual da igreja nessa manhã. Louvado seja Deus, foram 2 sonhos, um cumprimento do outro. E eu creio que é muito importante, louvado seja Deus, não somente para mim, mas para a igreja. Eu sonhei que eu estava indo numa rua e havia um jardim muito bonito. E eu ouvia naquele jardim, comecei a andar naquele jardim, e naquele jardim eu ouvia muitas irmãs, louvado seja Deus, falando em mistério com Deus. Só que era uma planície assim meio alta. Eu falei, eu vou passar do outro lado, porque aquelas irmãs estão ali, e eu creio que o fogo está caindo ali, eu estou ouvindo a presença de Deus, certamente Deus está ali naquele lugar. Só que quando eu fui chegando, e conforme foi ficando mais intenso, aquele barulho daquelas irmãs que estavam ali, era uma fila de irmãs que estavam ali. E quem estava ali liderando aquela fila daquelas irmãs era Satanás, que estava ali, vestindo, calçando, colocando roupas indecentes naquelas irmãs. E quando eu olhei aquilo, eu vi muitas irmãs que estão ali, irmãs que eu conhecia. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, louvado seja Deus. E aí passou esse sonho. Isso faz uns 3 anos que eu tive esse sonho. E quando foi a semana passada, novamente de novo, louvado seja Deus, eu tive um outro sonho, que eu estava numa calçada e eu vinha vindo, eu ouvi novamente aquele barulho, e era como se eu ouvisse muitas irmãs também glorificando o Senhor. E eu falei, meu Deus, ali tem um mistério muito profundo, e o pregador estava pregando muito alto, aquelas irmãs ali sentindo a presença do Senhor. Só que quando eu olhei do outro lado para ver o que estava acontecendo dentro daquela igreja, a igreja estava totalmente escura, e aquelas irmãs de veste, uma veste muito escura também, negra, e conforme elas rolavam e deitavam no chão, parecia que elas estavam sentindo a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Mas conforme elas rolavam, as saias eram tão curtas. Aleluia, Espírito Santo de Deus. As suas nudez apareciam, irmãos. Era uma coisa terrível. Eu falava, Senhor, tenha misericórdia. Eu falei, meu Deus, me dá discernimento desse sonho. E o Senhor falava, a escuridão já está dentro da minha casa. Não há mais luz dentro da minha casa. Fala para as minhas servas vigiarem, para que essa escuridão também não venha apagar a luz que existe na vida das minhas filhas. Fala para as minhas filhas tomarem cuidado com as suas vestes, para que as suas luzes não venham a ser apagadas diante de mim. Então vamos tomar cuidado, pais. É a última hora. Não deixe que o inimigo, o nosso adversário, venha apagar a luz da igreja, venha apagar a nossa luz. Jesus está voltando, a nossa candeia tem que estar acesa, aleluia, diante do nosso noivo. Vigiai e orai, aleluia, para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Satanás está entrando, amados, com um sapatinho de algodão para apagar a luz que existe no meio da igreja, porque através dos olhos, louvado seja Deus, ele faz com que muitos venham pecar. Mas eu creio que nós vamos vigiar e vamos buscar a presença do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Assim eu agradeço essa oportunidade e as palmas do Senhor.